Olá, amigos do Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, eu posso sentir que eu aproveitei muito bem minha folga, porque eu acabei de assistir Bayern de Munique 4, Real Madrid 3, tá ligado? Pela Champions, pela Liga dos Campeões da UEFA, quartas de final, tá? E dizer do jogo, né? O Bayern de Munique já vinha com uma vantagem, né? Vantagem de 2-1 ali, que podia ter sido mais ou então podia ter sido menos, dependendo do jogo passado, né? Dependendo de como os times poderiam ter aproveitado as chances que eles tiveram, né? E, cara, esse jogo foi épico, cara. O primeiro jogo foi maravilhoso, mas esse jogo foi épico. Mas antes, eu quero falar do Arsenal. Eu acho que o Arsenal se classificou, né? Peraí que eu não abri aqui, mas eu acho que sim. Vamos ver aqui. Empatou com o Sporting Clube Portugal e se classificou. O Arsenal também está na semifinal e irá enfrentar o Atlético de Madrid. Só que assim, tem um problema porque o Arsenal não, ele não fez o que geralmente era esperado dele, tá ligado? Não fez o que era esperado dele. É, e o esperado dele era ganhar, né? Era ganhar os dois jogos. Ele ganhou só um por 1-0. A diferença de time entre os dois, ela é enorme, pô. A diferença de elenco. Aí o Arsenal tomou até bola na trave no primeiro tempo do jogo. Eu não sei como é que foi o segundo, porque eu não vi os melhores momentos ainda desse segundo tempo. Mas tá complicado, porque aí o Arsenal perde a final da Copa da Liga para o Manchester City e ainda vão ter confronto direto eles dois, né? E esse final de semana, antes da Champions, o Arsenal foi lá e perdeu para o Bournemouth, tá? Por 2-1. Bournemouth, e foi dentro de casa, foi no Emirates, tá? No Emirates Stadium. E agora o Arsenal na Premier League, ele tem 32 jogos, 70 pontos, tá? O Manchester City tem 31 jogos, perdão, 64 pontos. Se o City vencer esse jogo a menos, que é contra o Crystal Palace, né? Não é isso? É, contra o Crystal Palace, ele vai a 67 e fica somente a 3 do Arsenal. E vocês já viram, vocês que acompanham muito assim futebol europeu, já viram que o Arsenal já deu pipocadas antes, né? Não me lembro a temporada, mas eu acho que foi a 2022-23, quando o Manchester City vai lá e vence o título da Champions. Ele faz a tríplice coroa, inclusive sendo tricampeão seguido aí da Premier League. No ano seguinte ele seria tetra, tá? Mas, assim, naquela época se reclamava assim, pô, o elenco é curto, é, alguns jogadores lesionam, não tem que repor, o ritmo é intenso, é enorme e é difícil mesmo. Mas hoje não é o caso, porque o Arteta tem agora todo mundo que ele pediu, tem um elenco forte, tem um, um banco de reservas legal, entende? Tem jogadores bons, mas é loucura, né? Porque os jogadores estão começando a ficar em queda. O Saka não tá jogando mais nada. O Madueke, pelo amor de Deus, que participação horrorosa do Madueke no Arsenal até agora, hein? Que ele não tá fazendo muita coisa. O Eze, o Gyökeres também, podendo fazer mais gol, né? Em comparação com o Sporting, ele fez bem pouco gol, né? Na real. Bem a temporada dele foi bem abaixo, ele chegou agora. Cara, outro que também tá caindo assim é o Zubimendi, né? Então, pô, vamos ver como é que o Arsenal vai lidar com esse final de temporada. Pode ser que vá passar pelo Atlético de Madrid ou não. Eu acredito que passa. Claro, os dois têm um jogo entre eles que foi um 4-0 pro Arsenal, mas foi no começo da temporada quando, os Gunners estavam muito fortes, né? Mas agora é outra história. O Atlético de Madrid vem crescido, mas vem tendo boas fragilidades, tá? O Barcelona mostrou isso de um time que tem um pouco mais de dificuldade de marcar passes rápidos, e que também que tá muito ofensivo, é verdade, que é um time difícil de bater, mas mesmo assim, é, alguns passes enfiados, alguns passes
em profundidade e quebra-linhas, o Atlético de Madrid não está sabendo parar. Foi assim que ele perdeu jogos contra o Real Madrid, foi assim que perdeu o jogo contra o Barcelona, né? Tá difícil pro Atlético de Madrid e não sei como é que, que vai lidar. O Arsenal, por sua vez, parece que tá sem ritmo. Já citei o Saka caindo, o Zubimendi também caindo muito de produção. E assim vai ficando cada vez mais complicado, tá? O Atlético de Madrid, se tem uma oportunidade de defesa, de pegar a defesa desprevenida, ele faz, e o Arsenal tem deixado muito espaço. Tem deixado muita defesa, tem deixado muito a desejar na defesa também nesse final de temporada, tá? E só que assim, vamos ver se o Arsenal vai acordar, né? Se ele vai dar aquele clique na temporada e melhorar, né? Porque agora é jogo grande. O Arsenal pegou nas oitavas do Bayer Leverkusen, né? Teve dificuldade aqui e ali, mas ganhou por pouco. Depois nas quartas agora pegou o Sporting, né? Aí ganhou o primeiro jogo por 1-0 lá, mas empatou em 0-0 aqui no Emirates, pô. E isso aí complica. Agora não é tempo mais de brincar. Agora é o Atlético de Madrid. Mais pra frente tem o Manchester City, tá? Confronto direto pela Premier League. E eu já citei que o Manchester City tem um jogo a menos e se ganhar esse jogo a menos pode ir para 67. E se ganhar o confronto direto contra o Arsenal, empata o confronto, cara. Perdão, empata a disputa e aí não sei, não se sabe como é que vai ficar o psicológico do time desse jeito, né? Mas é uma semifinal em que ambos, né, nunca venceram uma Champions, então nós vamos ter um candidato a vencedor inédito na final já garantido, apesar de que eles já foram para finais. O Atlético de Madrid já tem três finais perdidas, Bayern de Munique, de duas vezes o Real Madrid. E o Arsenal tem uma vez a final perdida que foi contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e Messi. O Barcelona que era treinado pelo Frank Rijkaard de 2005-6, tá? Mas, né, não se sabe quem vai passar. Eu ainda vou achar, eu ainda não sei como é que vão estar as coisas lá. Mas eu ainda acredito que o Arsenal é candidato um pouco mais favorito, né? Nos jogos assim, nos jogos grandes, o Arsenal tem demonstrado ser um time que pressiona bem lá em cima e a pressão é muito grande mesmo, não deixa os times fazerem transição nenhuma. O cara precisa de chutão e de velocidade para conseguir chegar no ataque. Isso foi muito no começo da temporada. Foi assim contra o Atlético, o próprio Atlético de Madrid, quando veio o 4-0. Foi assim contra, por exemplo, o Bayern de Munique, pô. O Atlético de. Perdão. O Arsenal bateu o Bayern de Munique por 3-1 fazendo isso, não deixando o time jogar. Mas o Atlético de Madrid é diferente, ele sabe explorar essas defesas, né? Ele sabe explorar a defesa aberta, mas o Arsenal demonstrou não ter naquela hora. Mas o problema é que com essa queda de ritmo, talvez os caras não consigam fazer mais o deles no campo, né? Mas é isso. Arsenal e Atlético de Madrid é a próxima semifinal. Primeiro no Emirates, né? Que o Arsenal tem. Os Gunners têm foram os melhores na fase de liga. Então tem a preferência pelo mando de jogo. Já o segundo jogo é em Madrid, no Riyadh Air Metropolitano, tá? Vai ser muito bom. Não, é o contrário, perdão, é o contrário. O primeiro jogo vai ser no Metropolitano e o segundo no Emirates, porque o Arsenal tem que decidir em casa, porque foi o melhor da liga ali, da fase de liga. Por outro lado, nós tivemos ontem que eu falei de Paris Saint-Germain e Liverpool, e quem passasse ia pegar o Bayern de Munique ou o Real Madrid, não é isso? E sim, vai pegar o Bayern, tá? Eu acreditava que o Bayern ia passar, como eu falei aqui pra vocês, mas isso não tira o mérito do Real Madrid, porque foi muito, muito difícil, muito difícil. Nós tivemos polêmicas de arbitragem que interferiram direto nesse jogo, mas é o seguinte, vamos começar
do início. E aí eu vou chegando nas polêmicas de arbitragem que são pontos-chave do jogo. Por quê? Já na saída de bola, o Neuer pega, o Real Madrid que sai com a bola, se eu não me engano. Aí o Bayern consegue retomar ali, aí o Real Madrid sobe para fazer a pressão. O Neuer pega essa bola e ele vai tocar pro lado e dá nos pés do Arda Güler. O turco faz o quê? Não, ele vai ajeitar, né? A galera pensa que ele não tem muita experiência, é afobado. Não, o que ele faz? Perna esquerda, ó, ele só dá um tapa e marca o gol, cara. O Real Madrid já sai na frente com um presentaço do Bayern de Munique. Aí os bávaros sentiram um bocadinho, demoraram para vir pro jogo, mas não sentiram tanto, começaram a criar chance aqui e ali. Aí vem um escanteio. Nesse escanteio, o Kimmich cobra fechado, a marcação, o Arnold, ele não consegue cabecear a bola para a linha de fundo, que era o que ele queria fazer para ter outro escanteio para o Bayern, né? Para poder deixar essa bola segura. Quem tava lá era o Pavilovic. E o Lunin ficou meio perdido no lance, porque tem esse negócio, depois que o Arsenal começou a fazer essas bolas paradas, a Premier League, a UEFA tem batido um pouco a tecla, né? Dele, principalmente a UEFA, na real, tem batido a tecla com é, essa obstrução que o Arsenal faz no goleiro e que alguns times começaram a copiar. No caso, o Arnold foi para frente, foi para frente do Pavilovic, o Pavilovic estava lá, ficou lá, para ver se conseguia a bola. E deu certo, o Lunin não pôde fazer nada. E aí o Bayern empatou, continuou com a vantagem. Logo depois, Real Madrid, o Bayern começa a atacar, começa a rodar essa bola com bastante paciência, ter mais a posse de bola só para si. O que ele faz? Não, Real Madrid consegue uma bola aqui, aí tem uma falta, né? Beleza, uma falta aqui. O Arda Güler pega essa bola no braço, diz: Eu vou bater. Ele bate bem demais. Entretanto, cara, o Manuel Neuer tava inteiraço nessa bola. Ele tava muito inteiro, tá ligado? Muito inteiro. Mas ele podia. É porque ele reagiu antes. Ele reagiu depois, na real. Se ele tivesse reagido na hora certa, quando a bola já atravessou a barreira, ele teria conseguido chegar nessa bola e até agarrar. Mas o problema é que ele reagiu antes e também que ele aceitou, né? Porque, ó, ele chega aqui, pega a bola aqui. Quando ele espalma a bola aqui no mão esquerda, que o Arda Güler manda no ângulo, quando ele espalma, tanto que ele não teve nem que se jogar. Quando ele pega a bola aqui, a bola já tá dentro do gol, só que ele ainda não consegue tirar. Ele tenta, a bola se esbarra na rede, no travessão e entra de novo. Não consegue tirar. Mas ele aceitou totalmente. Tanto que ele nem se jogou para pegar a bola, não. Ele foi em pé, pô. Ele ficou em pé, o alturona ali, fez a envergadura de um braço, mas aceitou bastante. E aí foi um começo de jogo horroroso do Manuel Neuer, cara. Horroroso. Aí, beleza. O Bayern de Munique, ele tem outras chances. E numa dessas chances, quem tava com a bola na direita era o Laimer e o Olise. O Olise sofre a falta, o Laimer fica com a bola, toca atrás no Upamecano. O Upamecano já se infiltra aqui na entrada da grande área e ele pensa que não tem ninguém para dar o passe. Ele faz que não tem ninguém, mas ele dá o passe mesmo assim. Quem era que tava lá? Harry Kane. E o Luiz Dias, ele puxa a marcação do Militão pro Harry Kane chutar. O Kane, cara, isso é muito bola de ouro. Primeiro, porque o Harry Kane, ele é um cara que ele não faz só a posição dele. Às vezes ele rouba a bola lá atrás, arma o jogo do meio de campo, ele também vira armador de ataques e finalizador. Ele é praticamente tudo, cara. Ele é um todo campo, pô. Ele faz praticamente mais funções do que vários meios campistas, na verdade, tá? É, aí ele pega essa bola, espera o Militão errar e abrir o espaço para bater. O Lunin vai no lado que os caras caíram, que o Rudiger e o Militão caíram. O Harry Kane no contrapé dá um chute bom e faz o gol. Aí tá empatado o jogo, dois para o Bayern, dois para o Real Madrid. Cara, loucura. Aí depois o Bayern de Munique se entusiasma, quer o gol de novo, né? Mas o Real Madrid ainda tenta uma chance aqui e ali. Acontece. Lá no,
Lá no começo da jogada, o Real Madrid tem a bola, o Bayern tem a bola para fazer para tentar uma jogada de gol, mas erra, porque foi desarmado. Acho que foi o Kimmich, se eu não me engano, estava desarmado. Depois que ele sai, depois que ele não tem mais a bola, o Rudiger faz a falta nele. Só que o problema é que é o seguinte: jogada prossegue, né? O Kane tem a bola, o Kane, mas é desarmado, ou erra o passe. Desarmado, erra o passe. Me lembro, acho que ele é desarmado na real. Ele é desarmado. O Real Madrid tem a posse de bola. Vinícius Júnior pega a bola aqui na esquerda. Vira quem não tá, quem tá nele agora não é mais o Upamecano, é o Jonathan Tah. Né? O Upamecano não tá, mas o Jonathan tá. Mas beleza. Triste. É, o Vinícius vê o Mbappé passando por trás e consegue dar o passe entre os dois marcadores. Mbappé chega, bota a bola um pouquinho na frente e bate e é gol. 3 para o Real Madrid, 2 para o Bayern de Munique. Esse foi o primeiro tempo épico. Mas olha, tá aí a primeira polêmica de arbitragem. Porque foi no início da jogada, o Rudiger tinha feito falta no Kimmich. Só que, como o Harry Kane pegou essa bola, o VAR entendeu o seguinte: não, ele pegou essa bola, reiniciou outra jogada. Aí já era duas fases de ataque. Então nós não podemos ver isso aqui, tá? Nesse caso, o erro foi do árbitro em campo, que não estava apitando o jogo com muita certeza, estava meio complicado para ele lá. Ele que estava se complicando todinho, mas aquilo ali foi falta clara, né? Mas não foi erro do VAR, foi erro do árbitro e isso interferiu diretamente no resultado, tá? Pelo menos até aí. Mas o primeiro tempo foi terrivelmente alucinante, tá? Muito alucinante. Aí vem o segundo tempo e o Bayern tenta já no começo tentar os ataques. O problema é que o Real Madrid não estava deixando e estava bloqueando as finalizações e estava correndo muito da defesa para o ataque para os contra-ataques. Isso acontecendo fez com que o time se cansasse. E nessa hora que o time se cansou, pô, não dava mais para fazer nada. E o Bayern de Munique, ele viu que o Real Madrid estava tentando fazer o quê? Eles querem pegar a gente no erro, como a gente está com paciência, eles querem pegar a gente no erro através dessas ansiedades ou de algum desespero para fazer gol, mas o Bayern de Munique foi paciente, colocou a bola no pé, foi tocando devagar. O Real Madrid muito generoso, porque estava cansado, a verdade é essa. O time merengue estava terrivelmente cansado já nessa hora. E aí o segundo tempo não é mais um jogo de muitas criações de chance, tá? Os dois times lá pro final começaram a ficar um pouco nervosos, 85 minutos e tudo. E aí não tentaram arriscar muito, né? Tentaram se poupar, porque ali um gol praticamente acabava com o jogo. E cara, Lunin manda a bola pra frente, e aí começa uma sucessão de lances. De repente, o Bayern tem a falta e o Camavinga faz a falta. Não, perdão, o Bayern tem a bola e o Camavinga faz a falta. Falta que não era para cartão, não era para nada, não ia atrapalhar muita coisa. O problema é que o próprio Camavinga, ele faz o quê? Levanta, pega a bola, dá 3 passos para trás, dá 3 passos para frente, só que na direção do próprio gol, para poder retardar a jogada, entrega na mão do Gullit. Né, em vez de, porque o Kimmich queria bater rápido. E ele teve todo o direito de querer bater rápido, tá? Todo o direito. Tipo assim, vamos pegar aqui. Ficou confuso. Ficou confuso, porque o árbitro parece que apitou. Não, segundo, aí tirou o cartão amarelo e deu vermelho. O Camavinga já tinha amarelo nessa época. Aí já teve um jogador expulso ali do Real Madrid, né? Só que eu já entendi logo no lance que o Camavinga foi expulso por causa por ter retardado o jogo, por causa do que ele fez ali. A transmissão, a galera que estava analisando,
Precisou de um pouquinho mais de tempo, é claro, é verdade. Porque também me pareceu que o lance foi confuso, sim. É, principalmente por causa dos gestos do juiz que deixaram tudo meio complicado, cara. Não se sabe muito bem o porquê que ele deu a falta, mas eles que a galera da TNT Sports que analisou, viu direitinho e concluiu que que o cartão amarelo não foi pela falta e sim por ele ter retardado o início de jogo, o que sim, eu concordo que é muito agressivo. E isso impactou. Vou já falar por quê. Mas é verdade essa, é muito agressivo, é muito rigoroso ele foi ali. Ele foi rigoroso aqui como ele não tinha sido com o Rudiger lá no terceiro gol do Real Madrid. E aí, meu filho, baita polêmica, mas dois erros grotescos, tá? Um que faria o Real Madrid levar o jogo para prorrogação e outro que fez o Bayern passar, sabe? Aí você pode calcular o que, que aconteceria se não fosse esses dois erros, o Bayern passaria de qualquer forma, mas o jogo estava um caos. Pelo menos no primeiro tempo o jogo foi um caos, o Bayern não conseguiu controlar, mas a partir daí os times meio que cansaram desse caos. O que, que acontece? O Real Madrid com um a menos, o Bayern olha e diz assim: chegou a minha hora. E nisso que ele diz chegou a minha hora, vai pro ataque com sangue nos olhos. O Davis não entrou lá muito bem, mas o Musiala entrou. Ele entrou muito participativo, deu passes bons aqui e ali, tentou finalização. Aí a bola vem para ele. Acho que o Kimmich toca no Luiz Dias. O colombiano deixa no Musiala. O Musiala dá o toque de volta pro colombiano. E da entrada da grande área, meu amigo, ele bate e faz um golaço. Tá? Eu tenho minhas dúvidas sobre esse gol. Tá? Tenho minhas dúvidas. Porque foi um golaço. Beleza. Mas eu pensava, de primeiro eu vi assim, pô, Courtois pegaria essa bola, na minha opinião. Só que quando eu fui rever esse lance, a bola deu uma leve desviada no Militão. Aí você pensa, o goleiro calcula exatamente o que ele tem que fazer e para onde ele tem que ir, não é isso? E aí, depois que essa bola desvia, ela mata o cálculo do goleiro e vai um pouquinho mais para longe. O que fez com que o Lunin não conseguisse pegar por causa dessa imprevisibilidade do chute, né? Mas, né, isso não anula que o Bayern empatou. Real Madrid vem tentando com tudo ir pro ataque, Mbappé tenta jogada, o Vinícius Júnior também, mas param muito no Real Madrid. Inclusive o Neuer, apesar daqueles erros grotescos, ele fez boas defesas, tá? Ele fez ótimas defesas no jogo, algumas, né? Depois vem o Bayern aproveita essa afobação do Real Madrid, vai um contra-ataque. E o Olise, cara, que personagem. Ele jantou Carreiras no último jogo. Tá ligado? Jantou. Acabou com a carreira do Carreiras só aí. Foi 8 dribles e muito baile. Jogou muito aquele jogo, foi praticamente o man of the match. Mas hoje ele estava muito apagado, estava difícil, não estava tentando os dribles, ele estava pegando mais a bola, tocando mais para trás, também não arriscava as bolas para dentro da área. Mas o que que aconteceu? É porque o Mendy, isso acontece porque o Mendy, ele estava marcando bem, diferente do Carreiras, ele não estava deixando a avenida e estava marcando demais o Olise. Mas aí ele tem um contra-ataque. E, pô, craque é assim, né? Na hora na hora do vamos ver, na hora que que o time precisa de um pouco da confiança dele, ele vai lá e mete o que ele consegue fazer. Bicho, ele pega a bola aqui, enquanto a marcação tá chegando, ele já chuta. Quando ele chuta, é um golaço lindo, vai no canto do Lunin, canto direito do Lunin, do goleiro. 4-3 para o Bayern de Munique no jogo simplesmente épico. Bayern está nas semifinais. O Real Madrid dá adeus pela segunda vez seguida nas quartas de final, o que faz com que se agrave a crise, né, no time merengue, porque agora eles não têm mais a Champions para
conquistar para salvar a temporada deles. E a Supercopa eles perderam para o Barcelona, a Copa do Rei para o Albacete. E, cara, La Liga tá difícil para eles, tá? Tá muito difícil, principalmente agora que o Barcelona foi eliminado e também não tem nada e quer salvar a sua temporada com a La Liga, com o Campeonato Espanhol, tá? O Barcelona agora vai passar a focar inteiramente no seu nacional para poder ganhar esse bicampeonato. Eu acho muito difícil do Real Madrid ganhar, conseguir tirar 9 pontos de vantagem assim. Não podia ter vacilado contra o Girona, por exemplo. Não podia ter vacilado contra o Mallorca, mas vacilou. Perdeu, deixou tudo para Champions que não deu certo, mas ainda assim foi aguerrido, tentou ali. E no final de tudo, o time merengue ainda foi tentando reclamar pro juiz, mas com razão porque a expulsão impacta muito, né? Mas até aí também aconteceu do gol, da falta que o cara não deu ter impactado depois tendo o gol, né? Então era para ele ter parado o jogo e dado a falta pro Bayern, o que não geraria o gol do Real Madrid, tá? Naquela hora. Então foram dois erros, né? Grotescos aí que definiram o jogo, mas parece que, né? Deixaram o jogo com o que era para ser, né? Com o Bayern passando, se não fosse o primeiro erro, né? O segundo erro veio para corrigir, entre aspas, o primeiro tempo. É como se você estivesse combatendo o mal com o mal, não, entende? Mas é isso. Bayern de Munique vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Primeiro jogo é em Paris, tá? Segundo jogo na Allianz Arena, porque o Bayern foi o segundo. Aí será? Aí a gente se complica, porque agora, fosse em outros tempos, como foi no jogo passado entre eles, a gente pensaria assim: o Bayern é favorito. Só que hoje tá difícil de dizer isso, porque o Bayern não é favorito. O Paris Saint-Germain ativou o clique, tá ligado? Aquele cliquezinho da temporada e começou a jogar a bola demais. E nisso que esse time começou a jogar essa bola, filho, é, ninguém para não, ninguém para não. Aí você tá vendo o Paris Saint-Germain campeão da temporada passada contra o Bayern de Munique que tá consolidado, que tá com um sistema de jogo muito bem resolvido. Não sei, mas hum, eu não vou conseguir palpitar aqui. Eu ainda acho que o Bayern, pelo fator casa, vai conseguir passar, mas o Paris Saint-Germain é um time que explora muitas defesas e que também consegue fazer um certo sufoco no meio de campo. A gente vai ver, né, esses confrontos entre Vitinha e Kimmich. O Pavlovic jogou muito bem, mas eu quero ver o Goretzka de volta. Gostaria do Leon Goretzka no meio de campo do Bayern de Munique. Será que o Musiala vai estar, né, de volta também? Porque ele quebrou a perna justamente no jogo contra o Paris Saint-Germain nas quartas de final do Mundial, tá? Que o time parisiense ganhou por 2-0 com um a menos, pô. Aquele jogo foi maravilhoso, é verdade. Mas olha só, o Musiala voltando a jogar aí contra o Paris Saint-Germain, né? O Bayern de Munique indo mais uma vez para as suas semifinais de Champions, como ele é habituado, né? E favoritaço a vencer. Para mim, eu acho que passam Bayern e Arsenal, tá? Bayern e Arsenal vão passar. E aí na final a gente tem que ver só. Vamos analisar para isso só no final da temporada. Mas é isso aí. O que você acha dos jogos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Valeu. Fui.